Olá, eu sou Matias Santiago, professor do curso de licenciatura em dança na modalidade Educação à Distância da Universidade Federal da Bahia. E nessa aula iremos falar sobre capacidades motoras, objeto de aprendizagem do componente condicionamento corporal. No senso comum, capacidades motoras são chamadas de qualidades físicas. Mas é bom entender que o primeiro termo seria mais adequado, visto que capacidade é algo que podemos mensurar, medir, enquanto qualidade é o resultado de inúmeros fatores ligados a um contexto. Veja, um corpo que dança pode possuir capacidades motoras diversas, mas não se adequar a um determinado estilo de dança, de movimento, ou seja, ele não alcança a qualidade do movimento proposto pela pessoa que idealiza a obra de dança. Outro aspecto importante é salientar que todos os corpos podem desenvolver suas capacidades motoras, considerando o princípio da individualidade biológica. Lembra desse princípio tratado na última videoaula? Pois bem, aquela frase "eu não consigo", muito comum em nossos alunos, deve ser radicalmente excluída do vocabulário. Na verdade, ela evidencia uma certa ignorância sobre suas capacidades motoras e de como podemos desenvolvê-las, alcançando objetivos ligados à diversidade de estilos e modos de mover na dança. Nosso papel como mediador dessas descobertas é identificar as potencialidades e estimular o desenvolvimento dessas capacidades em nossos alunos. Vou falar resumidamente sobre as capacidades motoras, mas peço que vocês leiam o e-book para um maior aprofundamento, ok? Vamos lá. As capacidades motoras podem ser condicionais ou coordenativas. As condicionais são determinadas principalmente pelos processos metabólicos dos sistemas orgânicos. São capacidades do corpo facilmente identificadas por nós professores. Observando um corpo que dança, a partir de determinados procedimentos de uma aula, é possível identificar o grau de flexibilidade, força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória e velocidade deste corpo na relação da prática que está sendo desenvolvida. Veja que está em foco a condição deste corpo na relação com uma determinada ação de movimento. Vamos falar agora de cada uma delas. Flexibilidade é a capacidade máxima de amplitude de movimento de uma determinada articulação. O exemplo mais comum para ilustrar essa capacidade é o famoso grand écart do balé, ou escalada. Exercícios de alongamento colaboram e muito para o aumento dessa capacidade motora. Força pode ser traduzida pelo momento em que um músculo exerce uma força de contração máxima contra uma resistência máxima. Imagine a explosão física necessária para a execução de saltos ou quando precisamos carregar um outro corpo numa dança. As famosas carregas, além de outras ações de movimento mais simples. Tudo envolve força. Resistência muscular é a capacidade de resistir e manter uma determinada força por períodos prolongados. Se pusermos nossos braços erguidos ao lado do corpo por um período, logo sentiremos a ação dessa capacidade motora agindo em nós. Resistência cardiorrespiratória. Seu nome é autoexplicativo, pois essa capacidade está diretamente ligada ao coração, cardio, e os pulmões, no processo de transporte de oxigênio para os músculos, respiração. É o famoso fôlego que ganhamos quando repetimos ações de grandes grupos musculares por um período longo de tempo. Corridas, sequências de pulos e saltos ilustram muito bem a resistência cardiorrespiratória e exercícios como estes, numa aula, promovem o seu desenvolvimento em dançarinos. Velocidade é como executamos movimentos dentro de intervalos de tempo determinados. Ela determina se executamos mais ou menos rápido os movimentos na dança. Experimente variar o tempo de execução de um movimento. Aí está a velocidade. Agora vamos falar das capacidades coordenativas. Capacidades coordenativas são resultados de processos de condução que ocorrem no sistema nervoso central. O cérebro, cerebelo e medula espinhal
órgãos que compõem este sistema são responsáveis por coordenar juntamente com os outros sistemas e órgãos do corpo, sistema nervoso, periférico, sistema muscular, entre outros, determinadas ações realizadas pelo corpo. São elas o equilíbrio, a agilidade, a coordenação e o ritmo. Equilíbrio é uma capacidade que nos proporciona alinhar estruturas ósseas, articulares e musculares em conjunto com órgãos de equilíbrio existentes no ouvido interno, labirinto, e nos olhos. É uma das capacidades mais complexas do corpo, pois age de forma integrada com vários sistemas corporais para sua manutenção. Se imaginarmos um acrobata numa corda bamba, ou nós mesmos caminhando sobre um muro, iremos perceber essa capacidade presente em nosso corpo. Coordenação é a organização e gestão dos movimentos produzidos pelo corpo, muito ligada ao sistema muscular, principal responsável pelo movimento. A coordenação nos ajuda a consumir e entender a energia necessária para as inúmeras ações corporais. Perceba a diferença de energia gasta entre um passo de caminhada e um chute numa bola. É a coordenação que nos ajuda a organizar melhor a nossa dança, aliada a outros princípios e capacidades motoras. Sabe quando uma determinada coreografia fica fácil de realizar? Isso quer dizer que estamos nos utilizando desta capacidade, compreendendo os graus de esforço para cada movimento, sua velocidade e ritmo, a nossa última capacidade motora coordenativa. O ritmo é a capacidade de se movimentar em determinados intervalos de tempo. Apesar de ser um dos elementos da música, o ritmo se relaciona com o fluxo da vida. Tudo tem um ritmo. Os dias, as marés, a natureza como um todo. E, portanto, nós e o movimento que produzimos. Se observamos os elementos que compõem nosso planeta, veremos a infinidade de ritmos existentes e tal fenômeno tem sido mote para muitas danças já criadas. Já pensou em dançar o vento ou as ondas do mar? Com certeza você terá grandes surpresas rítmicas. Por fim, perceba que tanto as capacidades condicionais quanto as coordenativas configuram uma complexidade tal para que nosso corpo se mova. Ou seja, elas ocorrem e colaboram entre si para que possamos dançar, organizar movimentos numa coreografia, utilizando-as de maneira orgânica. E é nossa responsabilidade promover o desenvolvimento delas em nossos alunos, levando-os a perceberem o universo complexo existente em cada um de nós, em nossos corpos. Ficamos por aqui. Até a próxima!